Saudações em Cristo Jesus. Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aí no seu país, aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Primeiramente, agradecemos a Deus pela nossa existência neste planeta Terra, neste corpo físico, nesta encarnação. A Deus, nosso Pai, pela nossa existência neste universo infinito. Dando prosseguimento aos nossos estudos, o renascer para uma vida melhor, nós estamos gravando o segundo vídeo das 3 revelações. A primeira revelação, nós falamos de Moisés, da lei de Moisés, da lei da igreja, aliança que não deu certo. Não deu certo tanto que Deus Pai teve que enviar o seu Filho Jesus para que se fizesse homem e trazesse à luz a verdade para nos tirar, nos libertar das trevas que a religião, que o grupo do homem cobriu toda a terra. Hoje nós vamos falar da segunda revelação, Jesus de Nazaré. Começa lá no livro de Isaías, quando Isaías profetiza, porque Isaías foi considerado, chamado, o profeta messiânico, porque é ele que profetizava que o Messias, o Emanuel, o Cristo do Deus vivo, viria para libertar Israel. Porque, como já expliquei, Israel não quer dizer o povo judeu, quer dizer o povo espiritual, o povo de Deus. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nada melhor do que falar de Jesus. No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele escreve: a luz resplandeceu nas trevas. A igreja, o homem, não aceitou. Porque era o verbo, estava no princípio, o verbo era Deus. E se fez carne e habitou entre nós. Nada melhor. Capítulo 1, versículo 18. João escreve: a lei foi dada por Moisés. No vídeo anterior eu falo a lei foi dada a Moisés, mas não é. A lei foi dada por Moisés. O que foi dado a Moisés foi os 10 mandamentos, porque ela veio de Deus para ele. Agora, a lei, não. A lei foi eles que fizeram. Mas a graça e a luz, meu irmão, vieram por intermédio dele, Jesus de Nazaré. É por isso que nós batamos nessa tecla, que Jesus é a fonte da luz que brilhou nas trevas. Que Jesus não é a luz, ele é a fonte. A luz é o Evangelho. O Evangelho é o primeiro consolador enviado por Deus para nós. Por isso a necessidade da obediência, do estudo. Para melhor estudar isso, por que não começarmos nos primeiros livros do Novo Testamento, da nova era, da era das boas novas. Lá existe, nos primeiros 4 livros,
Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Começamos pelo Evangelho segundo Mateus, porque nós vamos fazer um estudo que é o Estatuto do Cristianismo. Está no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. É a carta magna do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangélico. É nesse estatuto que nós vamos analisar, vamos estudar, para perceber se realmente nós somos evangélicos, se realmente nós somos cristãos. Evangelho Mateus foi um apóstolo de Jesus. Ele esteve com Jesus. Evangelho Marcos, segundo Marcos, ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele escreveu os testemunhos do nosso irmão Pedro. Depois temos Evangelho segundo Lucas. Lucas também não foi apóstolo. Lucas foi discípulo de Paulo, que de vez em quando ele vinha passear na casa de Maria de Nazaré. E ela contava os relatos do seu filho e ele anotava. Mas João Evangelista, que é o quarto livro que conta a biografia de Jesus, é o que nós usamos para o nosso estudo. Por quê? Porque é o mais verdadeiro, o mais legítimo. Porque João Evangelista esteve o tempo todo com Jesus. Até mesmo na hora em que ele foi crucificado, que todos os discípulos fugiram. João ficou ali, junto com as três Marias, até que Jesus os dispensasse. E estudando capítulo 3, um encontro da nova lei com o Velho Testamento. O Evangelho com a doutrina de Moisés. Capítulo 3 do Evangelho segundo João. Estando Jesus, os discípulos, na casa de Pedro, recebeu a visita do professor da lei, Nicodemos. Ele era um professor de teologia, era conhecedor da doutrina. É por isso ele sabia que, ouvindo Jesus, ouvindo falar dos ensinamentos de Jesus, ele teve a noção verdadeira que a lei, que a religião, não levava a lugar nenhum. É por isso que ele aproxima de Jesus e pergunta ao mestre: Mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino do céu? E Jesus lhe respondeu: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Por que nascer da água e do Espírito? Porque somos duas personagens. A personagem do corpo e do Espírito. Para que possamos nascer do Espírito, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender, nascer de novo, nós precisamos do corpo. A necessidade do nascer da carne, que é o nascer da água. E Jesus testifica a ele: olha, tem muitas coisas que eu vos ensinarei. Vou explicar para vocês, mas agora vocês não têm condição de aprender. Lá na frente, enviarei o Consolador, o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Por quê? Se vocês não aceitam as coisas da carne que nós falamos, se ele for explicar as coisas espirituais, logicamente vocês não aceitam, porque até hoje, no século 21, as igrejas não aceitam a doutrina da terceira revelação. Jesus disse para Nicodemos: o Espírito é igual ao vento, ele sopra, você sente ele, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai.
E a terceira revelação, ela veio nos ensinar, que nós vamos estudar no próximo vídeo, de onde nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos e quem somos. Porque a igreja nos ensina que nós não somos filhos de Deus, somos filhos adotivos, e que nós vamos morrer, vamos dormir no pó, até o último dia, que ninguém sabe quando, né? Não tem uma explicação. Ela criou um céu único, criou um inferno eterno, que não tem lógica, não tem fundamento. Jesus, nos seus ensinamentos, disse que os espíritos que foram atirados nas trevas exterior por desobediência, não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Isto é justiça, não a da igreja, né? Porque da igreja não tem salvação mais. Caiu no inferno eterno, balbal. Mas Jesus disse que de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo, porque quando você pagar, você sairá de lá e terá uma nova chance. A igreja pregou o céu eterno. E Jesus, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia em mim, na minha palavra, na verdade, na luz que eu ensino para você. E garanto que na casa do Pai há morada para todos. Morada para todos, não é para uma minoria. Que a igreja prega que aquele que obedecer à igreja vai para esse céu. O que não desobedecer à igreja vai para o inferno eterno. Ele não fala na obediência de Deus, na obediência da palavra. Como está lá no Velho Testamento, na primeira revelação, o Deus verdadeiro, a doutrina do Deus verdadeiro, ela diz: aquele que conhece a palavra, segue a palavra e medita nela, nos estatutos de Deus, é como uma árvore plantada à beira de uma nascente de água. A sua raiz está na nascente de água. Elas darão fruto na época certa, a flor na época certa, e as suas folhas nunca murcharão, porque a sua raiz está ligada à fonte de água. Jesus, no capítulo 15, ele diz que o Pai é o agricultor. Ele é o pé da videira e nós somos a rama. Se a rama estiver ligada a ele, não diz na igreja. Como Jesus também não fala para Nicodemo que ele precisa aceitar Jesus, que ele precisa se batizar, tomar a ceia e pagar o dízimo. Não, ele disse: necessário vos nascer de novo. Nascer do Espírito, meu irmão, é a reforma íntima, a moral. A transformação é de você, não é você fazer o que o outro acha que você tem que fazer, como antigamente na lei era, na igreja. O sacerdote te absolvia dos pecados, você estava salvo. Na igreja você vai, aceita Jesus, os teus pecados são perdoados, você vira santo de uma noite para outra. É muito fácil, não é mesmo? Mas não é. A igreja diz que Jesus veio e carregou as nossas cruzes, nos livrou do pecado. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, quer dizer, renuncie às coisas da vida, do mundo. Tome a sua cruz. Meu irmão, minha irmã, você tem que carregar a sua cruz. Nós podemos ser igual a Simeão, ajudar você a carregar a cruz, mas nós não podemos carregar a sua cruz. Jesus não carregou a nossa cruz, ele carregou a cruz dele para dar exemplo. Nós vamos estudar no capítulo 8, 10, 12, 14, 15, 17. No capítulo 10, começa com uma parábola. Aquele que não entrar pela porta, entrar por outra porta, é ladrão e salteador.
Aí Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o pastor, porque aquele que conhece a minha palavra, aquele que conhece o bom pastor, ele ouve a voz e segue. Ele não precisa fazer ela seguir, porque a igreja, ela ameaçava, ela ameaça até o dia de hoje. Você não serve a Deus por amor, você serve por temor. A igreja prega, você tem que obedecer a Deus, tremer e ter temor. Deus é amor, meu irmão. Jesus disse para a samaritana: Deus é espírito e requer de nós que o adoramos no espírito, em qualquer lugar, em espírito e na verdade. Qual é a verdade que Jesus fala? Nós vamos estudar isso no tempo, todos os capítulos. Jesus fala referindo-se à verdade, referindo-se à luz, não à Bíblia, mas ao Evangelho que ele trouxe. Ele diz: essas palavras não são minhas, eu trouxe lá de cima, do Pai das luzes. E ele é um Deus único, Pai da eternidade, da humanidade. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Ele não é três deuses não, meu irmão, é um Deus só. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Emanuel enviado por ele. É isso que nós vamos estudar, capítulo por capítulo. Quando a igreja prega que fora da igreja não há salvação, aí capítulo 10 Jesus fala que ele é a porta. Aquele que não vier por esta porta é ladrão e salteador. Aquele que vier por outro caminho, ele é o pastor. Capítulo 14, que leva o nome, que nós usamos no nome do nosso grupo. Jesus fala declarado: eu sou o caminho. Não é a religião, não é a igreja, é Jesus. Se a igreja não segue Jesus, não segue o Evangelho, não é cristã e nem evangélica. E ele continua: a verdade, o Evangelho é a verdade, a única verdade, é a palavra da vida eterna. Ele fala em várias vezes, nós vamos estudar, que ele refere-se ao Evangelho como a palavra da vida eterna. Não tem outra, é ela, meu irmão. E continua: ninguém vai a Deus senão através desses ensinamentos. Capítulo 15, ele repete, ele fala também: sem mim, vocês não vão a lugar nenhum. Até quando, meu irmão? A igreja vai ficar batendo nessa tecla que a Bíblia é a palavra de Deus? Até quando a religião vai ficar temando em colocar vinho novo em odre velho? Colocar remendo novo em pano velho? O Mestre Jesus nos ensinou: se colocarmos vinho novo em odre velho, ele azeda. É outra videira, meu irmão, é outro. É outro lagar, é outra vinha. Meu irmão, para que você vai ficar insistindo em colocar remendo numa veste velha se você tem uma veste nova? No livro do Apocalipse, quando João contempla aquela multidão com veste resplandecente, ele diz: eles lavaram a veste no ensinamento da verdade, do Evangelho. Não foi através de religião, nem de batismo, nem de santa ceia e nem de paganismo, não, irmão. Foi o ensinamento do Evangelho, porque dízimo não está no Novo Testamento. É por isso que a igreja fica batendo no Velho Testamento, porque é o contrário do Evangelho. Por isso que eu costumo cantar nas minhas músicas: Jesus é o caminho, a igreja anda na contramão.
Entra no nosso canal de música, Caminho do Amor, Francisco Pedro Música, e ouve e assiste Aceitar Jesus. É a segunda música. Alguém queria que eu aceitasse Jesus, porque eu sou deficiente visual. Se você não aceitar Jesus, Deus nunca vai abrir os seus olhos. E precisa que o meu pastor ore por você. Nós vamos mostrar dentro do Evangelho que em lugar nenhum Jesus manda nós aceitar. Jesus disse que Deus enviou nós a Ele. Capítulo 15 de João, ele fala: pensai vós que vocês me aceitaram? Pelo contrário, eu que aceitei vocês. Portanto, de agora em diante, não sois mais servos, sois meus amigos. Portanto é que nós dissemos, meu irmão, que nós não somos servos de Deus, nem servos de Jesus. Nós somos filhos de Deus e amigos de Jesus. Foi Ele quem disse, não é nós que falamos isso. É isso que nós queremos fazer. É examinar o Estatuto, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Estudamos Evangelho de João de 1 até o último capítulo. Vamos provar, vamos mostrar para você que em lugar nenhum Jesus refere a Bíblia. Pelo contrário, quando Jesus refere ao Velho Testamento, a lei de Moisés, para o sacerdote que tentava confundir a Jesus, que tentava manietar, amordaçar a sua boca, fazer ele calar, ele dizia: na vossa lei, na tua lei. Várias vezes ele fala assim, em lugar nenhum do Evangelho. Jesus chama a lei de Moisés, a lei de Deus ou a nossa lei. Porque Jesus deveria dizer na nossa lei, porque Jesus era judeu. Ele, ao 8º dia, ele foi apresentado no templo, foi circuncidado, foi batizado e foi imolado, como a igreja ordena que nenhum pecado é redimido se não houver derramamento de sangue. É por isso que ele morreu na cruz. Não foi para nos salvar, não. Foi para cumprir a lei e nos libertar da religião e da igreja. Entra no nosso canal de YouTube, Francisco Pedro. Caminho do Amor, Francisco Pedro. O renascer para uma vida melhor. Começa a seguir desde o primeiro. Não começa desse capítulo, desse vídeo, não. Começa do 1, 2, 3, 4, este é o 5. Logo vamos ter o outro, falando sobre o Consolador. Será que o Consolador, o Espírito Santo que a igreja criou, é o Consolador que Jesus falou que ia enviar? É isso que nós vamos estudar no próximo capítulo. Só que tem uma coisa, meu irmão. Nós não competimos com ninguém. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós vamos estudar no Evangelho junto com você. Você vai ajudar nós a ter conclusão. Vamos raciocinar. Porque a igreja da nova era, a igreja de Jesus Cristo, ela é raciocinada. Vamos mostrar, vamos provar para você que a única igreja fundada por Pedro foi a Igreja do Caminho, que foi fundada no ano 34, depois da volta de Jesus ao plano espiritual. Assina aí no nosso canal, compartilha, coloca uma sugestão, faça a pergunta e nós responderemos. No próximo, quando fazer uma pergunta, nós gravamos um vídeo respondendo a sua pergunta. Só que tem uma coisa, meu irmão. Discussão não, viu? Se você tem certeza que você está certo, que a sua religião está certa, siga. Porque a religião é boa. Quando ela muda, transforma o homem, ela é boa. Porque o problema, meu irmão, não é da religião. Todas as religiões são boas. O problema é o dirigente, aquele que dirige, aquele que está no comando.
Porque ele faz as asneiras, os erros, e depois diz que foi Deus que mandou fazer. Nem assume, é covarde. Ele nem assume o que é dele. Agora nós não pregamos uma nova doutrina. Nós não pregamos uma nova religião. Nós somos um grupo ecumênico, nós somos uma ONG, um grupo de estudo. Somos formados, a nossa diretoria será formada por 12 conselheiros. Pode ser de várias religiões. Não tem uma religião determinada. Quando alguém aproxima de nós não perguntamos qual é a sua religião, qual é a sua raça. Não. Em que podemos ajudar? É o que Jesus fazia, o que a Casa do Caminho fazia. Nós vamos imitar, vamos seguir, vamos dar a sequência da Casa do Caminho, que é a igreja. A religião matou um por um. Quer saber? Entra no YouTube, como morreram os apóstolos. Você vai saber de tudo. Que Deus vos abençoe, muita paz e muita luz. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador do Caminho do Amor. Esteja conosco, no nome do Senhor Jesus.